estamos aqui na 8ª turma 4, onde os alunos vão fazer uma entrevista com Francisca Enfermeira, que vai ser homenageada no próximo sábado como mulher que se destacou na política. Aqui temos na nossa classe Francisca Enfermeira, se destacou, e com os alunos vão fazer as perguntas, Francisco. São perguntas simples a respeito da política. Dona Francisca, o que levou a senhora a entrar na vida pública? Foi a necessidade do momento. Naquela época, eu tive a necessidade de entrar na política por uma razão ocupacional, ou seja, financeira. Uma candidatura, um candidato, eu dei o primeiro candidato, por ele ter meta, e aí, precisando me candidatar também, para querer. Então, eu considero isso necessidade, no momento. A senhora tinha esse desejo desde pequena ou foi um incentivo de alguma pessoa? Não, eu tenho um desejo de fazer política. Por isso eu acredito. Não, tem muito rápido. Qual era o seu maior objetivo como vereador? Era prestar um serviço bem específico à saúde no município. Sinal, antes da política, eu trabalhava na saúde. Então, era um trabalho amplo, porque você sabe que saúde, né, é um espaço amplo. Eu queria que São José tivesse um laboratório de odontologia, que São José tivesse uma ambulância muito bonita, eu queria bonita e necessária daquelas equipadas, né? Eu queria que São José tivesse um médico residente, não é? Que naquela época não tinha. Qual foi a sensação da senhora ganhar uma eleição e a de perder? Tudo que se ganha se dá alegria. Mesmo que naquele momento a gente não para pensar que não é só de alegria que a gente vive, né? Mesmo você tendo aquela alegria de momento, mas você tem uma responsabilidade que está começando. E a de perder é diferente. Você tem a sensação de tristeza, né? de negativo, né? E em compensação você tem a sensibilidade de um compromisso que você não vai mais assumir. Dona Francisca, qual foi o ano de eleição mais difícil para a senhora? Eu quero assim dizer que todo ano, todo trabalho que se faz nunca é fácil, né? Mas para você ter uma conclusão que eu vou lhe dizer, eu me elegi a vereadora 3 vezes, 3 períodos, né, 3 gestões, e a vice-prefeito uma. E cada eleição que eu venci foi de maneira diferente. Na minha primeira eleição, eu tive a maioria de votos. Na próxima, eu tive a cadeira 9. E na próxima seguinte, eu tive o primeiro lugar de novo. Na seguinte, eu perdi. Quer dizer, você vê que você, mesmo batalhando, sempre é difícil, né? Mas a primeira vez, você que está sem experiência, é sempre um trabalho mais difícil. Porque quando você já fez aquele trabalho, você já tem uma aprendizagem do que já fez, né? Foi o seu maior aliado politicamente? Eu tive várias pessoas durante essa trajetória toda que me ajudaram, se aliaram a mim, trabalharam para mim. Então, fica difícil você destacar um nome, até porque
você corre o risco de esquecer alguém que foi tão importante para você, principalmente quando já há alguns anos, né? Quer dizer, se eu contar desde a minha primeira eleição, eu tenho 20 e tantos anos, né? Porque eu me elegi a primeira vez em 83, né? De 83 para 1903 já é 20 anos, né? Então... a senhora ainda pretende se candidatar outra vez? Não. Já cumpri a minha trajetória, já cumpri meu trabalho, estou satisfeita, por sinal eu fiquei muito triste quando eu perdi, quando eu não me elegi, mas hoje eu tenho uma outra visão e fez com que eu ficasse a pensar que eu tenho que deixar espaço para aquelas pessoas que ainda não fizeram. Não é? Eu preciso, e vocês todos aí, né? Pessoas que estão começando a vida. Então, eu acho que já chegou o momento de eu deixar esse espaço para alguém que esteja mais disposto, que ainda não passou. Quais foram os cargos ocupados pela senhora e o período de cada um? Pronto, até eu já tive essa resposta, já dei essa resposta, né? Eu fui eleita minha primeira eleição em 83. Cada período, cada gestão é 4 anos, né? Apesar de 83 houve uma mudança e foram 6 anos. Se eu assumi em 83, né? Porque a eleição foi em 82, né? Para assumir em 83. Então você contando 6 anos, dá o quê? 88 anos. Em 88 já foi um outro período, né? Se houve uma eleição e assim sucessivamente. A primeira foi. Aí em 88 houve nova eleição, né? Então 4 anos, que foi o que agora? 92. Então em 92, aí eu fui outra coligação e eu passei a ser vice, fui eleita vice, né? Que foram mais 2 anos. Foi assim, em 96 houve novamente, né? Aí, em 96, a 2000, que aí eu não me elegi em 2000, né? Em 2000 eu me candidatei novamente, mas não consegui me eleger. Por uma questão simples, apenas de 3 votos. Com 3 votos eu teria me elegido. Isso também houve o primeiro ano o ano que eu perdi a eleição, não consegui me eleger, foi justamente o primeiro ano da eleição eletrônica, da votação eletrônica, por razão de haver muita anulação de votos, pessoas que não conseguiam digitar o voto, e por essa razão, meu contingente de votos, a maioria de pessoas já de uma certa idade, que me acompanharam durante toda a vida, né? Então, eu acho que essa foi uma das razões que fez com que eu não conseguisse me eleger, porque eu perdi apenas 3 votos. Quantos votos a senhora obteve em cada campanha, mais ou menos? Aí a gente tem que fazer um percentual da votação do momento. A minha primeira eleição eu fiz 180 votos. E naquela época só votaram 1.800 pessoas. Votos válidos. E a maioria dos jovens vão entrando, aí vai aumentando a quantidade de jovens. Muito bem, por conta da população que naquela época era bem menor que hoje, né? Muito bem. Então, eu não tenho declarado. Eu sei que, acho que na terceira eleição eu tive 319 votos. No momento, são as duas que eu tenho decorado, né?
Mas nos certificados que a gente recebe, comprovando que a gente é vereador, tem o total de votos. Aí nós vamos ver bem direitinho sexta-feira, certo? Qual a importância para a sociedade a partir do momento que uma mulher resolveu entrar na política? Primeiro, a mulher é um ser humano como o homem é. A mulher faz parte da família como o homem faz. Quer dizer, só existe família quando existe pai, mãe, filho, não é? Então nós começamos a ver que a mulher, acima de tudo, é importante na profissão, ou na política, ou na educação, em qualquer setor que ela trabalhe, desde que esse trabalho seja feito com dignidade e respeito. O que a senhora criou que ajudou a melhorar São José de Seridó? Eu acho que ele quer dizer qual o projeto, como vereadora da Câmara, não é isso? Qual o projeto na Câmara criado por Francisco que ajudou a melhorar? Eu tive vários projetos na Câmara, alguns aprovados, outros rejeitados, mas o trabalho na Câmara que eu acho que foi o trabalho mais marcante foi a Lei Orgânica do Município. Foi a primeira lei orgânica do município feita pelos vereadores. Vocês sabem que até então a lei orgânica, a lei que regia o município era feita no Estado pelos deputados e daí vinha para o município. Então eu era presidente da Câmara quando houve a lei, foi feita a lei onde dava aos vereadores a obrigação e o dever de fazer as leis do município. Por sinal, vocês devem conhecer, né? Um livro que a lei orgânica tem o mapa de São José na capa. Vocês podem olhar na última folha. Pronto, vocês podem olhar na última folha que tem o nome de quem trabalhou naquele. Eu era presidente, Hamilton José Costa de Azevedo era vice-presidente, Pedro Paulo de Medeiros, primeiro secretário, Francisco Laurentino de Medeiros, segundo secretário. Então, vereadores seriam Francisco Medeiros, Josué Gomes Filho, José Rogério da Costa, Jairson Dantas e Paulo Sabino da Costa. Isso aqui é a lei orgânica do município. Isso aqui podemos chamar a cartilha que rege o município. Aqui tem todas as leis que tem o município de São José, que é obrigado a se cumprir. Foi feito nessa época. Foi promulgada em 26 de março de 1990. Dona Francisca, o que a senhora acha da política atual? Da atual política? Meu filho, a política atual, existe um desgaste muito grande de compromissos, de responsabilidade, de respeito com a população. Até porque isso não é só na política, é na sociedade, de modo geral. Porque você sabe que o ser humano, geralmente, acontece isso. Na escola, vamos dar um exemplo da escola. Vamos dar um exemplo. Na escola tem sempre aquele aluno que a aprendizagem é mais devagar, tem aquele mais esperto, tem aquele mais inquieto, tem aquele calminho. Quer dizer, por si, a sociedade, a humanidade, tem seu devido desgaste. E como a política é o contingente que tem privilégios, então ainda mostra mais desgaste.
participam. Qual é o recado que a senhora deixa para os que estão querendo ingressar na política? É um direito de todos. Agora, eu espero, deixo esse recado, as pessoas que entrarem na política levem consigo o bom senso, que política é um trabalho sincero e honesto, como qualquer outro trabalho. E busquem ser conscientes da posição que assume na sociedade, não para privilegiar a si próprio, mas para privilegiar e ser privilegiado no sentido de ter um espaço de construir algo para a comunidade. Política, a senhora exerce outros trabalhos voluntários. De onde surgiu essa ideia? É assim mesmo, é assim que se aprende. Meu amor, trabalhar voluntariamente é um sentimento que está dentro de cada pessoa. Você não adquire por adquirir. Você tem que ter em si a sensibilidade. Agora, o serviço que você vai fazer na sociedade, na comunidade, enfim, esse que é uma escolha. Eu posso escolher cuidar de crianças, voluntário, ouvir. Então, dona Francisca, muito obrigado pela presença e por responder nossas perguntas. Esperamos a senhora sábado, com certeza. Com certeza eu vou estar presente na hora certa, apesar de todos os meus trabalhos que eu tenho que fazer. Mas isso me deixou, essa homenagem, esse fato, tudo isso que está acontecendo, me faz reviver na história, nas energias também. Aqui a gente está com Francisca mais uma vez. Agora nós estamos com a turma da 8ª série 3, que também vai fazer a entrevista. Vai ser mais rápido porque algumas perguntas já foram feitas e tudo isso é um trabalho para a nossa apresentação de sábado, onde iremos homenagear a mulher que se destacou na política de São José do Seridó. E a turma 8ª 3 para fazer a entrevista com a Dona Francisca. Dona Francisca, o que levou a senhora a ingressar na política? Eu podia até dizer de duas razões. Uma é um incentivo do destaque na época que estava acontecendo sobre a mulher no mundo, na sociedade. Não era só em São José, era na sociedade. E a outra parte, o outro motivo, eu posso dizer, que foi a necessidade do momento. Tudo na vida você. Então, a senhora gostou desse trabalho da vida política da senhora? Gostei. Teve dificuldade em realizar esse trabalho? Tive. Muitas ou poucas? Eu tive muitas em alguns períodos, outros não. Porque, na verdade, quando você compete com alguém, algum espaço, e você sabe que para ser vereador, hoje, na Câmara de São José, são 9 cadeiras. Quer dizer, de todos os candidatos, só vai se eleger 9. Já está tendo agora uma lei já sendo, que vai diminuir, né? O São José vai voltar a ser, como antigamente, que era apenas 7. Vai diminuir. Agora eu acho essa coisa mais bacana. E se hoje a senhora fosse vereadora aqui na cidade de São José do Seridó, o que mudaria? É muito complexo essa pergunta, porque mudar, às vezes você vai acrescentar, né? Por exemplo, eu sempre prestei um serviço muito dedicado à saúde, não é como você sabe disso. E na saúde, no mundo inteiro, a saúde do mundo inteiro, principalmente e também a São José, precisa melhorar. Precisa, né? Precisa ter mais espaço, precisa ter mais
dizer, eu acredito que como eu fui sempre ligada nesse da saúde,